falar do tricolor cearense agora, vamos virar a chave, Thiago Minhoca, porque o Fortaleza, 2 derrotas, né? 2 derrotas fora de casa, ficou a sensação que daria para pontuar pelo menos um pouco mais, né? 2 equipes ali da parte de baixo, mas a boa notícia é que muita gente da parte de cima também tropeçou, né? Então, Fortaleza, claro, tem a final no dia 28. Se vencer a LDU, como diria Renato Gaúcho, o Fortaleza vai brincar no Brasileirão, né? O engraçado que ele falou isso antes de uma final contra a LDU, não foi? Com o Fluminense. Foi? Não tô lembrado. Acho que foi, né? E aí ele perdeu a final. Mas o Vojvoda, obviamente, não falou isso, né? Ele não é do perfil dele. Muito mais esperto, né? Eu acho que é bem o outro lado da moeda mesmo, assim, sabe? Exatamente. Porque um é fanfarrão e o outro é a humildade em pessoa, assim, o Vojvoda. Mas, claro, a gente não pode deixar de lado a possibilidade do Fortaleza precisar da vaga via Brasileirão, né? G4 parece complicado. Parece que é isso que eu ia Botafogo, Bragantino e Flamengo, acho que são 3 vagas. O Palmeiras tem time para se manter ali no G4, né? Vem de uma sequência ruim. Mas G6 está tudo aberto, né? G6 Na prática aí, a gente sabe que Botafogo e Bragantino, dificilmente Fortaleza chegará na pontuação, né? Passar essas equipes. E as outras 2 equipes são equipes muito fortes, né? O Flamengo agora com o Tite tem tudo para garantir essa vaga na fase de grupos. E o Palmeiras, que vinha oscilante, eu acho que difícil imaginar que o Fortaleza também vai terminar na frente, né? Apesar de hoje a pontuação ser de 5 pontos. A grande dificuldade para o Fortaleza, se precisar realmente da vaga via Série A, é porque essa vaga possivelmente será através de uma fase anterior, que foi o que o Fortaleza teve esse ano na Libertadores, né, antes da fase de grupos, o que aumentaria o calendário, por isso que a importância do jogo do sábado contra a LDU ela é muito importante, porque o título, né, que é obviamente a coisa mais importante, os benefícios que o título traz assim são muitos, né? O fato de você entrar na terceira fase de Copa do Brasil, você entrar na fase de grupos de Libertadores, calendário fica muito mais tranquilo, principalmente com o clube do Nordeste, que acaba tendo que disputar estadual e Copa do Nordeste, né? E isso pesa muito, muitas vezes. Vê que adiciona 3 partidas, né? Adiciona a Recopa e o torneio com o campeão da Europa League. Da Europa League, e estão dizendo que até vai ter outro torneio aí que é com o campeão da CONCACAF, aquele torneio que o Inter Miami ganhou, e o campeão da Libertadores, quase 4 times lá, que em termos até para a marca do Fortaleza ficaria relevante, né? Uma competição que tem um Messi envolvido, queira ou não, a marca fica sendo valorizada. Então o título da Sul-Americana pode ter um fator bem determinante para a temporada de 2024. Agora o não título, aí, assim, eu até tenho falado isso de maneira até repetida. Eu acho que nenhuma equipe que está nessa projeção que o Fortaleza tem não é alcançar o objetivo, no caso, se for campeão da Sul-Americana, e jogar aquela carta que muitas vezes acontece. Uma coisa que eu falo muito mais pelo meu time, o São Paulo, né? Que quando eu critico, o pessoal, mas foi tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial, tá reclamando de quê? Eu falei, pois é, porque isso foi nos anos, o último foi 2005, entendeu? E todo time, nenhum torcedor quer ver o time só usando a carta, eu fui campeão e o teu não foi, pô. Todo mundo quer, todo mundo tá ganhando. O São Paulo viveu um jejum muito grande, assim, e é uma irresponsabilidade, né? Do São Paulo ficar tanto tempo sem ganhar títulos como ele teve. Então a história ela é importante, mas você não pode se acomodar. Certamente o Bahia hoje, ou as equipes do Nordeste, queria estar vivendo esse momento de auge do Fortaleza, né? Então, mesmo o esporte, o Bahia tendo uma história maior, o melhor momento hoje é do Fortaleza. Então, nessa disputa, caso aconteça o vice-campeonato da Sul-Americana, essa disputa aí é uma disputa que eu considero muito difícil para o Fortaleza. Muito difícil. Porque são equipes que estão focadas. Você tem o Atlético Paranaense, que talvez seja desses adversários, ao lado do Atlético Mineiro, para mim, os 2 favoritos nesse momento. Você tem um Grêmio que vem num momento muito ruim, muito ruim. E aí você tem as 2 equipes que estão pensando nas finais internacionais, né? Que no caso é Fortaleza e Fluminense, que também o Fluminense é a mesma coisa do Fortaleza. Se ele acabar perdendo o título para o Boca Juniors, ele volta a ter atenção de novo na Série A, mas
Que aí é o efeito pós-final, né? Perder um título, nesse caso especificamente, para Fortaleza e Fluminense, é uma lapadazinha que machuca, porque é a primeira final internacional, a expectativa está alta, o Fluminense, que nunca foi campeão da Libertadores, que já bateu em final, perdendo ali para a LDU. Então, uma perda de título para os dois, eu acho que o baque se torna pesado. Apesar de eu achar que o Fortaleza, ele até... Aquela coisa, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? O Fortaleza, ele tenta o máximo ter uma... Por isso que naquele sábado eu cheguei a discordar de você, Pedro, Fábio, naquela situação do... Você tinha achado, ou foi o Pedro, acho que foi o Pedro que falou, a questão do Fortaleza não ter colocado força máxima. E eu falei, pois é, mas a força máxima jogou contra o América Mineiro e saiu perdendo 2-0, né? Eu acho que o problema do Fortaleza, ele é um pouco... Eu acho que ele trabalha sempre para tentar vencer jogos. Nem sempre é com a força máxima, mas essa força máxima muitas vezes é muito rotativa. Ela é bem rotativa no Fortaleza, principalmente nessa era Vojvoda. Então, para mim, o resumo da rodada teve adversários perdendo, o que foi bom para Fortaleza, mas o G4 se tornou algo improvável na minha avaliação para o Fortaleza. Eu acho que agora é mais ali lutando realmente por uma pré. Pois é, Arthur, também quero te ouvir aí sobre essa briga por G6. Tem aquela questão, né? Como o Thiago falou, se perde, a gente não sabe como vai ser a questão mental, e tem a questão que o Fortaleza vai ter 2 rodadas a menos, né? Então, certamente vai estar distante, né? Porque vai ter jogos a menos. O que acabou sendo bom, né? O adiamento do jogo contra o Botafogo seria um jogo que muito provavelmente ele não venceria. É um jogo ali que você colocaria no máximo um empate, ou até mesmo uma derrota. E aí, se precisar, vai jogar mobilizado, enfim. Então, foi bom esse adiamento. Mas como tu vê essa briga aí pro G6? Eu acho que o Fortaleza ele conseguiu essa rodada, por mais que ele tenha vacilado, e a gente tinha até falado no programa da sexta, né? O quanto é complicado você, diante do jogo mais importante da história do clube. Eu acho que mesmo que o Fortaleza colocasse força máxima nesse jogo contra o Bahia, dificilmente estaria sua força máxima em campo, porque os jogadores estariam com o foco dividido, né? Não tem como você achar que os jogadores iam jogar da mesma forma que devem jogar contra a LDU, né, no sábado. Então, o foco é total nessa partida. Mas eu acho que o importante para o Fortaleza é ele ter conseguido minimizar os danos dessas 2 derrotas seguidas a partir dos resultados dos adversários, né? Se do ponto de vista do Bahia, que a gente estava analisando, por exemplo, a vitória do Cruzeiro foi bem ruim, assim, porque o Cruzeiro vinha mal para o Fortaleza, Fortaleza foi ótimo, né? Parar um Atlético que vinha reagindo muito bem no campeonato, que vinha numa sequência muito forte, e aí você dá uma freada no Atlético Mineiro. Você tem um Grêmio que vem claudicante no campeonato, também uma boa notícia para o Fortaleza. E as notícias ruins, eu nem vou dizer aqui que são notícias ruins, porque eu acho que esse G4 desgarrando é muito esperado, sabe? O Flamengo com o Tite eu já imaginava que ia ter uma reação, não em termos de desempenho, mas em termos de resultado mesmo. É um técnico que a gente conhece muito bem, então eu Várias não vitórias por imaginava que o 1-0 Flamengo. agora, até o final do Brasileiro. Exatamente. Eu não imaginava que o Flamengo ia ter dificuldades para conseguir essa vaga no G4, tendo o Tite aí no comando. Eu acho que também o Palmeiras se recuperar diante do Coritiba também esperado, né? Eu até coloco um pezinho atrás assim, se o Palmeiras realmente vai se recuperar no campeonato, porque foi um jogo bem mais acessível, né? Vamos ver agora na sequência da, da tabela, e o Bragantino é uma equipe que está jogando muito bem, né? Então realmente a briga do Fortaleza falando do Campeonato Brasileiro, ela é por uma vaga no G6. E eu acho que essa minimização de danos ali que o Fortaleza conseguiu foi interessante. Mas, de toda forma, não tem como fugir do óbvio que é o foco do Fortaleza total nessa partida de sábado, né? O Fortaleza ele não trabalha com a possibilidade eu imagino assim internamente, com a possibilidade de dar errado no sábado e depois ter que ir para o Brasileiro. Óbvio que a comissão trabalha, Esse não etc., mas controla, para né? exatamente. Assim, para essa semana, não se pensa nisso, sabe? Tipo, ninguém Isso. tá pensando que sábado vai vacilar, não, mas qualquer coisa lá no Campeonato Brasileiro a gente ainda tá vivo. Não, essa semana, assim, esquece o Campeonato Brasileiro. Ainda mais agora que não vai ter a partida de amanhã contra o Botafogo, aí é que vai dar para focar 300% nessa partida de sábado. Mas, caso precise, caso dê algo errado no sábado, o Fortaleza está vivo nessa disputa, né? Não é fácil,
É complicado, eu concordo muito com o Minhoca que o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro aparecem como favoritos. Eu acho que, inclusive, a vitória do Atlético Paranaense ali contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, foi um resultado bem ruim para o Fortaleza, né? Deu uma renascida no Atlético que vinha dando umas vaciladas e agora soma um pontinho também importante contra o Botafogo, mas está vivo. Acho que o resumo é esse. Mas, sendo até repetitivo, o foco é total no sábado, não tem como fugir disso. O problema todo é quando voltar, né? Assim, já logo de cara já tem que jogar com o Atlético Mineiro lá. Logo após a final, assim. É meio que a ressaca, né, da situação, tudo bem. Se for ressaca de título, beleza. Bota o time qualquer lá e joga o jogo e tal. Mas se for ressaca de vice-campeonato, aí é complicado. Então vai ter que dar uma resposta muito rápida. Num jogo difícil, Fortaleza contra o Atlético Mineiro ano passado vencia por 2-0 e aí tomou a virada, 3-2, assim, com 2 gols já nos acréscimos. Então, esse é um jogo que eu considero difícil. Aí depois você pega o Flamengo, o Tite vai fazer muitos jogos ali de 1-0, viu? Pode esperar ali, é joguinho de pouco gol. Pode botar o menos de 2,5 fácil nos jogos do Flamengo aí daqui para frente. É conhecido. E aí o Atlético Paranaense fora e tal, o Palmeiras aqui vai ter Uma ali. tabela difícil, viu? É A bem tabela Uma difícil. tabela difícil. difícil nessa volta, é Difícil. complicada. Claro, É. lembrando, né? O Galo e o Flamengo, na prática, eles vão ficar ali no bloco 5, né? Porque o Fortaleza teve os 2 jogos adiados, esse do Botafogo e do Cruzeiro. E aí o Botafogo e o Cruzeiro devem entrar nesse bloco 6 aí, o que vai dar um equilíbrio. Mas para quem vinha ali fazendo uma boa média, né? Só o bloco 3 que o Fortaleza foi bem mal, o bloco 4 ele conseguiu recuperar bem. O ideal seria ele tentar terminar o bloco 5 com 10 pontos também. Só que vai ser preenchido esse bloco 5 com Atlético Mineiro e Flamengo. Não sei se Fortaleza consegue fazer 6 pontos. Eu acho muito difícil que vai conseguir fazer 6 pontos. Se fizer ali 3 já seria bom, assim, porque aí ficaria pelo menos com 7. E aí Ficaria muito do tentar. mental, né, do Fortaleza, porque assim, imagina que perde o título. Isso já é um baque psicológico muito grande. E além disso, quando o Fortaleza voltar para o campeonato, ele tem uma tabela difícil e ele provavelmente vai voltar para o campeonato mal posicionado, porque ele vai ter 2 partidas a menos. A menos, Então isso. ele vai voltar, por mais que tenha 2 jogos a menos, mas tendo que remar. Então, caso aconteça uma tragédia e o Fortaleza não vença, ele vai ter que ter um psicológico muito forte para voltar nessa briga. Até E sem porque respiro, né? Porque ele vai ter que cumprir os outros 2 jogos. A logística, naturalmente, já é difícil para o Fortaleza, ainda mais tendo que encaixar esses jogos aí, data FIFA, enfim, ou até jogando 3 vezes na semana, enfim, não sei como por a isso que CBF vai resolver isso. o jogo adiado acabou sendo bom para o Fortaleza em termos de descanso, né? Porque o Fortaleza vai Perfeito. com uma sequência de jogo fora contra o Vasco, jogou fora contra o Bahia, vai jogar agora no Uruguai contra a LDU. Quando voltar, joga fora com o Atlético Mineiro, um jogo em casa contra o Flamengo, 2 jogos fora contra o Atlético Paranaense e Cuiabá. Ou seja, nessa sequência, muita viagem que o Fortaleza vai ter. Na prática mesmo, o Fortaleza vai jogar aqui no Castelão contra o Flamengo, somando do jogo do Vasco até o jogo do Cuiabá. Entendeu? Porque é um recorde de 7 jogos. Um recorde os de 7 jogos jogos com um em casa. com um em casa. E é bom lembrar, o Fortaleza, quando tiver esses jogos possivelmente marcados, que é Botafogo e Cruzeiro, aí pode ser que o Fortaleza pode ter uma sequência de 3 jogos em casa, né? Que pode ser, não sei quem vai ser primeiro, Botafogo ou Cruzeiro, se for na data FIFA, esses 2 jogos, e aí tem o Palmeiras, né? Então, é puxado para o Fortaleza. Então, assim, é por isso que é como o Arthur falou, assim, o jogo determinante para o Fortaleza, talvez do ano, é esse jogo mesmo, da LDU, assim, é o jogo para Minhoca, é determinante da história do Fortaleza, assim, não da tem o que história. correr, é um jogo histórico, Mas eu digo, mas é o que a gente está analisando, né? Que é na disputa que ele tem para o próximo ano, uma terceira Sim. Libertadores seguida, um calendário melhor, tudo passa pelo jogo da LDU. Não acontecendo, o que é que a gente sabe do Fortaleza para 2024? Um calendário mais complicado, enfim, seja numa Libertadores ou numa Sul-Americana, e o fato de você, né, ter que reconstruir de novo, né? Porque assim, falando já um relato aqui, né, de como está a cidade, né, os torcedores de Fortaleza. A expectativa está altíssima para esse jogo, assim, né? O torcedor não consegue pensar senão no jogo de sábado. Então, assim, a cada dia que passa,
parece que um dia tá passando tá gerando uma semana. Claro, muita gente viajou, mas assim, cara, a gente nem consegue comentar na rádio para ter noção, assim. Eu fui tentar na sexta-feira falar do jogo contra o Bahia e só se falava do jogo contra a LDU, só se fala do jogo da LDU. Eu falei, cara, eu espero que logo chegue sábado. Ainda bem que não tem esse jogo amanhã, porque não tem mal o que falar. A gente analisa aqui friamente, se perder, volta, tá na briga, não tá, mas assim, não é semana para se falar nisso, sabe? Sinceramente, assim, ninguém dentro do Fortaleza tem que estar pensando, não, tem a chance, não, assim, esquece o brasileiro, velho. O jogo é sábado, sabe? O pensamento é esse. O jogo é esse. E eu acho que é curioso, verdade, né? Vocês têm razão. Eu Eu fiz aquele comentário sábado, mas a verdade é que vocês têm razão. O foco tem que ser da Sul-Americana mesmo. Só um detalhe, né? O Fortaleza, assim, aquela coisa, né? Quem acredita nessas coisas de mística, né? De meio que as coisas estão dando certo. O que aconteceu com o Fortaleza nesse final de semana foi quase um indicativo. Se bater campeão realmente no sábado, tem muito a ver com esse final de semana. Porque o jogo do Botafogo foi adiado. Assim, zero responsabilidade do Fortaleza. Assim, Botafogo. Foi no estádio do Botafogo, apagou lá o problema e tal. O Fortaleza teve nada a ver com isso. E o jogo da LDU, que acontecia no domingo, teve chuva e teve que ser jogado hoje, né? Ou seja, a LDU jogou com alguns jogadores, não sei se foi o time todo titular, mas jogou com boa parte do time titular que deve jogar no sábado. Isso não é garantia, né? Que o time jogou na segunda. Sorte de campeão. Exatamente. Mas assim, se bater esse desenho de campeão, certamente o pessoal vai dizer: caramba, deu tudo certo ali no final de semana para o Fortaleza ter o foco só com o jogo do sábado. Né? E essa coincidência foi surreal, né? Total, acontecido. Dois jogos adiados, LDU um bom para o Fortaleza e o LDU tendo que outro dia, ou seja, um dia a menos para descanso, né? Vocês acham o Fortaleza favorito contra a LDU? Eu acho que o Fortaleza é mais time. Mas é um duelo, né? E aí eu até falei isso hoje na rádio, lá na rádio eu participando, eu falei, se o Fortaleza tivesse chegando nessa final jogando muita bola e LDU não, eu ainda digo que não era garantia. Se o Fortaleza estivesse jogando nada e LDU jogando pra caramba, também não acho, porque é um confronto. É simplesmente um confronto. E um confronto é você estar com a cabeça no lugar, você fazer escolhas certas na hora. O Fortaleza, como a gente citou, né, aqui no sábado, Fortaleza vem de vários jogos tomando gol. Se o Fortaleza, mais uma vez, tomar o gol, ele tem, por obrigação, fazer, no mínimo, 2 gols, se ele quiser sair campeão no tempo normal ou na prorrogação. Senão, ele vai ter que levar para a disputa de pênaltis, que é outra coisa também que o Fortaleza não tem, assim, não tem tantos jogadores especialistas para isso, né? O Galhardo já perdeu, o Pikachu já perdeu, enfim, outros atletas já perderam. Só o Lucero, que tem 100% de aproveitamento. Então, para o Fortaleza, esse duelo aí, eu vejo ele como um time melhor do que a LDU. Mas eu acho que o que a LDU tem melhor do que o Fortaleza é o seu sistema defensivo. Toma pouquíssimos gols e o Fortaleza tem que ter muito cuidado para não tomar gol da LDU. 0,7 gols sofridos por jogo esse ano. LDU. Eu acho o Fortaleza favorito, assim como ele foi favorito em basicamente todos os confrontos que ele teve na Sul-Americana, mas isso obviamente não é garantia, né? Ainda mais sendo uma partida só, como falou Minhoca. Mas é melhor uma partida só campo neutro ou duas, uma na altitude? Eu acho que é melhor. Pro Fortaleza, eu acho melhor o campo neutro, certo? Eu também, eu prefiro o campo neutro. Pelo fato de ser adversário LDU. Se fosse o Defensa e Justiça, melhor 2 jogos. Mas por ser LDU, é melhor jogo único. Até porque o mando dos caras é muito forte. É muito forte. Mas eu falo no sentido de ser um jogo, porque assim, um jogo, beleza, não vai ter altitude, mas você fica muito à mercê de qualquer... Exatamente. Você pega, por exemplo, aqui, Paranaense e Flamengo. Aí Pedro Henrique foi expulso ali e acabou o jogo. Em pouco tempo foi expulso. O Atlético acabou. Então, assim, se fossem 2 partidas, você tem como, segura, perde 1-0, tem o próximo jogo e tal, mas você fica muito atento a qualquer coisa que pode acontecer, né? Mas falando de favorito, que muitas vezes o pessoal confunde favorito com quer dizer que vai ganhar de certeza. Não. Fortaleza é favorito. Se ele vai ganhar é outra história, mas que ele é favorito, ele é. Né? Ele entra, as casas de apostas mesmo, todas colocam o Fortaleza com a menor ordem. Então...
Tem outros dois fatores que eu acho que pode, digamos, não é que vai influenciar no jogo, mas é um ponto também a talvez observar. Eu tenho a impressão que vai ter mais torcedores do Fortaleza do que da LDU nesse estádio. Estou com a impressão. Até pelo ineditismo, o ineditismo do Fortaleza chegar na primeira final internacional, acho que vai ter uma presença maior. Apesar de eu achar que a LDU também vai ter uma boa presença de público, mas eu acho que o Fortaleza vai ser maioria. E o segundo ponto é que até algumas semanas atrás mostraram um vídeo do estádio, né, assim, do gramado lá, tava a galera plantando a grama. Eu falei, rapaz, vai dar tempo. Então eu não sei se a grama vai estar em condições boas e tal, se o jogo vai estar meio ruim, se vai ter chuva, né, assim, alguma coisa assim, porque o estádio que a Conmebol escolheu, cara, o PV que o presidente Vargas aqui é um estádio bem mais moderno do que esse estádio que a Conmebol escolheu. É um PV que habla. Eu ia dizer isso, é um PV que habla, que botaram para tem jogar. mais modesto, é o PV antigo, pô. É o PV de hoje, ele tem estrutura. Ele tem uma qualidade até melhor, né? Assim. Então, vai ser um perrenguezinho. Os torcedores que foram pro primeiro jogo do Fortaleza contra o Maldonado... Tá mais para aquele estádio em Horizonte. Qual é o nome do estádio que tem Isso, Horizonte? é o estádio Domingão. Domingão, tá mais pro Domingão do que pronto, é exatamente isso, o Domingão. Que é realmente o estádio ali, com alambrado mesmo, ferro, sabe? O PV é um vidrozinho, aquele vidro de proteção, ou seja, é até mais moderno, demais. Placarzinho mais atualizado. Eu estava vendo aqui que a LDU espera 4 mil torcedores, mas é uma expectativa do clube, né? Não sei se chega a isso tudo, não. Tem um comentário aqui do Ricardo uma pergunta, né? Se o elenco do Fortaleza tem mais experiência internacional do que a da LDU, né? Tem um Guerreiro, enfim. LDU, a instituição é um time, obviamente, muito mais acostumado. Isso entra em campo ou é só para a gente debater aqui, né? Eu não consigo enxergar muito dessa forma, não. Assim, se fosse um time que, por exemplo, o Palmeiras, vamos pegar o Palmeiras como exemplo. O Palmeiras, nos últimos anos, ele se acostumou a chegar nas fases finais da Libertadores. O elenco, com o Abel Ferreira, já está bem acostumado a viver uma situação como essa. Então, não à toa, né, o Palmeiras já sabe lidar com várias situações. Essa LDU não, essa LDU há muito tempo que não chega no final, né? Foi ali no final, ali 2008, 2009 e tal, na década passada, que estava, agora está tentando meio que retomar, né? Depois de mais de uma década aí a ter título internacional. Mas eu não consigo chegar. Pô, o Fortaleza tem Marinho, disputou as duas últimas finais. Não, foi 2020 e 2023, né? Ano passado, né? Contra o Atlético Paranaense. O Brits, que é o zagueiro, foi campeão já da Sul-Americana, mas eu acho que ele era reserva. O Escobar, que não deve ser titular na final, é outro jogador também que já disputou. Acho que são 5 jogadores do elenco do Fortaleza que já chegaram na final da Sul-Americana. E só um foi campeão, que foi o Brits. E acho que é isso. Ah, não, teve o Pedro Rocha também. Só que o Pedro Rocha tá vindo de lesão, né? Acho que não vai jogar, não, esse duelo. Eu só acho que a questão do peso, assim, acho que o peso do título é diferente, assim, para o Fortaleza e para a LDU, justamente por conta desses títulos da LDU de 2008, 2009, né? Eu acho que o que pode atrapalhar o Fortaleza é justamente essa ansiedade de ser a primeira vez ali na final, de ser um título inédito. Eu acho que o LDU leva uma pequeníssima vantagem em relação a isso, mas longe de ser algo determinante para o que vai ser o jogo, de fato. Concordo com o Pedro. Acho que a pressão do Fortaleza é grande, né? O Fortaleza jogou no estádio, né? Que vai jogar. Já jogou. Jogou. O duelo contra o Maldonado foi lá, o primeiro jogo do Fortaleza esse ano, né? Internacional. Então, para fechar, você que é um cinéfilo, Thiago Minhoca, fechar Não, é isso que eu estou dizendo. Se o Fortaleza bater campeão, o roteiro tá todo bem desenhado, assim. Tem muitas coisas que indicam para isso. Agora o roteiro pode ter uma reviravolta, né? Thanos conseguiu ali ganhar a disputa, né? No Ultimato, não. Qual é o Guerra Infinita, né? No Guerra Infinita ele ganha. Então... Eu ia dizer que, assim, com certeza a pressão do Fortaleza ela é maior, assim, né? Isso é algo que
que eu já tinha comentado até quando a gente fez um programa nas vésperas ali do jogo contra o Corinthians, que era um jogo naquela oportunidade que a pressão estava muito maior no Fortaleza por ser primeira vez que a equipe chegava nesse nível, né, nesse nível de competição, nessa oportunidade. Então, obviamente, os jogadores eles sentem muito mais assim a pressão de que, pô, se não for agora, sabe lá quando é que vai ter de novo, do que no caso da LDU, que a equipe já conquistou. Agora, em termos de sentir o jogo, porque já jogou, não acho que tem muita diferença, por mais que a LDU já tenha vencido, mas faz muito tempo, não tem ninguém desse elenco aí que estava naquele elenco aqueles elencos passados da Só, LDU. não, eu queria falar assim, só um detalhe, que eu acho que teve 2 jogos esse ano que o Fortaleza tem um lado negativo e um lado positivo, certo? O lado, para mim, positivo que o Fortaleza teve durante essa Sul-Americana é que a maioria dos jogos do mata-mata ele fez jogos razoáveis para bom para ótimo, entendeu? Só que teve um duelo que o Fortaleza jogou mal, que foi o jogo contra o Libertad na Arena Castelão. Ele venceu o Libertad lá no Paraguai e o Libertad jogou muito, muito no primeiro tempo na Arena Castelão. Fortaleza jogou bem mal, a bola queimava no pé, o time não estava bem e tal. Então, teve jogo que o Fortaleza... Assim, o jogo das oitavas parecia que era exatamente isso. O Libertad, com mais tradição, com mais costume de jogar essa competição, parecia que ia ser, passar com facilidade. E não à toa, o gol da classificação do Fortaleza, para quem lembra, é um gol do Marinho de falta, que ali apareceu no final, porque o jogador do Libertad, que é até aquele Pires que jogou no São Paulo, o cara simplesmente agrediu e foi expulso, entendeu? Assim, então foi uma oportunidade meio que o Libertad cedeu, assim, e o Marinho foi muito feliz na falta batida. E é isso, assim, o problema de jogo mata-mata e um jogo único como esse é que se torna final de campeonato, cara. Final de campeonato. É o primeiro minuto, é um erro que acontece, é uma desatenção, é um cartão amarelo, é uma perda de cabeça por um momento. Cada detalhe vai ser determinante. Então, você pode pegar o melhor time do campeonato contra o pior, juntou, né? Eu lembro aquele Corinthians, lembra o Corinthians 2017, com o Carille? O Corinthians não perdeu nenhum jogo no primeiro turno. Aí foi pegar na primeira rodada do retorno o Atlético Goianiense, que era o lanterna, levando porrada em todo mundo. Isso, jogo lá em São Paulo. Foi o que aconteceu, vitória do Atlético Goianiense. Então, não, nessa Sul-Americana, a gente teve o América Mineiro eliminando o Bragantino. Né? O Bragantino, não é isso? O Corinthians passando pelos Estudiantes bem mais time. Enfim. Sim, 2 jogos tudo se nivela, né? Que dirá em um, né? Então. Exato. Vai dizer que assim, eu não sei vocês, mas assim, eu tenho muita dificuldade quando eu olho assim o elenco da LDU e eu vejo que o centroavante titular é Guerreiro em 2023, eu tenho muita dificuldade em respeitar, viu? Porque assim, a gente viu o Guerreiro aqui ano passado fazendo raiva no Avaí. Avaí que caiu assim, apanhando de gato e cachorro. Aí você vê agora Guerreiro titular na LDU, final de Sul-Americana. Assim, é óbvio que o cara sabe fazer gol. Ele, inclusive, foi muito decisivo contra o defensa, mas eu tenho dificuldades assim de aceitar uma coisa dessa, sabe? Não vou mentir, não. Arthur, eu acho que muitas vezes, assim, eu até concordo, o futebol brasileiro é de fato mais forte aqui da América do Sul, não tenho nem dúvida. Mas eu acho que os times medianos, os times que terminam ali quinto e sexto, não à toa, eu acho que já estamos uns 6, 7 anos seguidos com o brasileiro caindo ali na fase prévia. O Fortaleza caiu esse ano, o Grêmio já caiu, o Corinthians caiu 2 vezes, o São Paulo já caiu, o Grêmio com o Renato Gaúcho caiu também, o Fluminense caiu ano passado. Então, assim, o futebol brasileiro, ele é até melhor do que boa parte. Não estou lembrando qual é o time do Marcelo Moreno, por exemplo. Pô, Marcelo Moreno, pô, nem na Série B o cara tava rendendo, aqui na Série B do Brasil. E o cara tava lá jogando. E são adversários que muitas vezes são carne de pescoço, entendeu? É como você pegar o Curitiba hoje, pegar o Santos, né? Assim, beleza, o jogo pode parecer fácil, mas diz para os caras, olha, agora é valendo mata-mata, e valendo vaga, valendo título. O time do Santos vai jogar de outra maneira, pô. Vai jogar com muito mais ímpeto. Sim. Fortaleza isso aí vai ser tema, né, na final. Vai ser tema a semana inteira, viu? Esse jogo aí vai ter muita live ainda sobre isso. Inclusive em loco, né? A partir de amanhã, né? A partir de amanhã, Celso Shigami, Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, né? O Rodrigão Carvalho nos trabalhos técnicos,
lives diárias, direto lá do Uruguai, né? Lá de Maldonado, dessa final, que vai ser sábado, né? Sábado, 4 da tarde. 4 ou 5 da tarde? Maldonado. 5 horas. Maldonado, que nada mais é que Punta del Leste, né? Vamos combinar. É como se fosse região metropolitana. É porque é do lado ali de Punta, né? Não é bem em Punta. Mas é que no Uruguai tudo é do lado, né? Então, cobertura completa. É uma grande região metropolitana de Montevidéu, né? Mas tem uma distânciazinha. Maldonado é coladinho, né? Tipo, é o mesmo, como se fosse realmente Jaboatão e Recife, né? Jaboatão, né? Jaboatão, Olinda. Mas é isso, a partir de amanhã, todo mundo ligado aqui nas lives, no NE45, lá no Clique Esportivo também. Enfim, cobertura completa aí dessa final, que pode ser histórica, né? Já é histórica, mas pode ser ainda mais. Pode ser ainda mais para o primeiro título nordestino aí de um torneio sul-americano. E aí vai aquele debate depois, né? O Fortaleza é o maior time do Nordeste agora. Mas aí vamos deixar essa pauta. Deixa acontecer para depois debater. Até vi alguns torcedores no nosso grupo lá, né, no Clube 45. Vocês ficam torcendo para o Fortaleza agora? Depois aí, vão passar na nossa cara, que é o maior do Nordeste. A galera já tá na dúvida, né? Os outros co-irmãos aqui Amigo, o Fortaleza estava pegando o Libertar e a turma tava jogando essa conversa para tentar zicar o Fortaleza. O grupo ali é pesado. Eu não sei como é que o Fortaleza chegou na final, viu? Teve que vencer muita gente ali do grupo para conseguir chegar. Pois mas vamos torcer. O Fortaleza jogava aqui com o meu Belo aqui na Série C, pô, no Almeidão. E hoje tá aí, na final da Sul-Americana. Chegou a ver jogo do Belo contra o Fortaleza aí? Cheguei. A final da Copa do Nordeste, né? O Fortaleza já era o Fortaleza. É verdade. Gol do Elton Paulista, né? Isso. O primeiro título, em 2013, Santa Cruz e Fortaleza jogaram a Série C. O Santa classificou, o Fortaleza não passou da primeira fase. Foi aquele jogo que teve o gol de Arlindo Maracanã com o Sampaio. Naquele ano que tinha 11 equipes, né? Que botaram o Rio Branco do Acre. Botaram o Rio Branco do Acre, que era basicamente o saldo de gols, né? O Rio Branco. E eu lembro que teve um gol, eu acho que foi do Botafogo, se eu não me engano. Foi do 13, acho que foi do 13. Que aí a torcida do Botafogo, eu acho que ele começou a jogar a Série C em 2014, que eu acho que ele ganha a Série D em 2013. Ganhou a Série D em 13, isso. Mas eu lembro que teve um gol que a torcida do Fortaleza meio que vibrou, porque o Fortaleza pulava para a primeira colocação, só que ao mesmo tempo era um péssimo resultado, porque se o Fortaleza tomasse o gol do Sampaio, ele caiu para quinto. Olha, de tão loucura que estava. Ele, com o gol que aconteceu no outro jogo, ele estava em primeiro, mas se ele tomasse o empate ou tomasse o gol, ele caía para quinto colocado, que foi o que aconteceu, né? O Sampaio faz o gol e o Fortaleza acaba nem passando para o mata-mata. Aí o Santa classifica, aí o Santa sobe, vai para a Série B, é campeão da Série C naquele ano, vai para a Série B, depois vai para a Série A, e chega na Série A e o Fortaleza ainda está na C. Ficou lá, esperando e tal. E aí eu me lembro que tinha um cara num grupo que eu fazia parte do Santa Cruz, que ele vivia falando: o Santa tem que se organizar, olha o Fortaleza aí, todo mundo tirava onda. Que se organizar, pô, o Fortaleza nem da Série C sai, a gente aqui na Série A e você falando do Fortaleza. Agora esse cara deve estar passando na cara de todo mundo. Né? O Santa onde foi, é o Fortaleza onde está. Cara, mas o Fortaleza ele foi muito prejudicado pelo regulamento anterior da Série C, que era mata-mata. Eu acho que se fosse entre aspas, né? Assim, não, assim, ele sentia muito o jogo no Castelão, né? Ele sempre entregava. Mas ele ia muito bem na primeira fase, né? Ele, na maioria dos anos que ele jogou a Série C, ele sobrava e chegava no mata-mata, caía. Mas se fosse um quadrangular como é hoje, eu acho que ele teria subido antes. Mas o Fábio está advogando em causa própria também, porque o Botafogo também vem vacilando, aí ele também está... Mas eu nunca gostei desse formato. É melhor mata-mata. Mas eu nunca gostei também desse formato mesmo, não. Assim, porque né, o time podia ser a campanha que fosse ali disparadamente, como o Fortaleza geralmente fazia, e aí pegava aquele quarto colocado vindo lá de baixo, pegava o Macaé, passando nas últimas, assim. Brasil de Pelotas. E aí passava por causa do gol qualificado, assim. Tanto é que acabou, né? O gol qualificado não tem mais. E eu até defendia isso
acho que uns 2 anos, 3 anos antes do Fortaleza confirmar o acesso, que teve, acho que foi no segundo ano que o Fortaleza estava na Série C, que era aquele formato que é o formato de hoje, né? Que acho que é até melhor, dois quadrangulares, 6 jogos para todo mundo, que aí não fica um duelo apenas contra o adversário que você nunca enfrentou, para saber se é merecido esse cara ir para a Série B, né? Um quadrangular, pelo menos, é uma regularidade para mostrar que o time não vai subir ali por conta de um gol fora, ou por causa de uma partida específica para confirmar o acesso. O Fortaleza era líder no campeonato e pegava o Brasil de Pelotas do copeiro Rogério Zimmermann, que não tomava gol e caía. Tipo, o do Macaé assim, era justo porque era regulamento, mas, enfim, o quadrangular dá para tirar o time melhor de uma maneira mais justa e mais... não dá para dizer que é injusto, né? Assim, pô, teve 6 jogos aí, não confirmou o acesso. O cara era primeiro lá na primeira fase. Chega no quadrangular, o cara para de vencer, então pronto, meu amigo. Aí não tem o que fazer, né? O Fortaleza não chegou a pegar quadrangular, né? Eu me lembro até que a torcida ficou na bronca, assim, que quando o Fortaleza saiu, eu acho que mudou. Tiraram o gol qualificado. Foi a primeira mudança que teve. Aí o Fortaleza já fez, putz, agora depois que eu fiquei anos penando aí, sofrendo com gol qualificado, aí os caras tiram. Aí eu acho que 1 ou 2 anos depois botaram o quadrangular e disseram, pronto, aí escolha boa o negócio. Aí, quando era minha época, não tinha isso. Eu gosto mais de quadrangular depois de Náutico e Paysandu, né? Que o Voaden, aquela arbitragem desastrosa. E aí no ano seguinte colocaram o quadrangular. E eu acho quadrangular melhor, assim. Eu acho que a Série C fica melhor. A Série B, quando tinha quadrangular, era bem legal. Aquele ano do Bahia. Assim, a última rodada, os 2 jogos acontecendo, e aí a gente não tem como não citar talvez o maior quadrangular de todos, né? A Batalha dos Aflitos. Cara, é sensacional. Ali. O Santa Cruz. Era o Santa Cruz, né? Levantando a taça, comemorando, dando volta olímpica, gol do Grêmio. Cara, não tem. Eu acho que o quadrangular é melhor, assim, em termos de emoção, assim, do que jogo de mata-mata, do que geralmente né? Assim, o quadrangular, para mim, eu acho mais emocionante.